Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, vamos juntos continuar o nosso trabalho de ciências, distribuição dos seres vivos na Terra. Vamos continuar lá falando sobre os seres vivos, o que habita o nosso planeta Terra. Então, nós vamos abrir o nosso livro na página 146. Lembrando que você pode usar o seu livro se estiver em casa. Se não está, pega lá o livro digital no computador, no celular ou no tablet. E aí você também pode fazer atividades por lá também, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão o Sol e o planeta Terra. Lembra lá que a gente falou na primeira aula de apresentação do nosso capítulo que o Sol é a maior estrela do sistema solar, que inclusive o nosso sistema solar tem esse nome porque o Sol está no meio, está no centro dele. E o planeta Terra é o terceiro planeta que está distante do Sol na ordem dos que nós vimos, né? Dos planetas que formam o sistema solar. Então, olha lá, vamos ver. Na Terra, há seres vivos diversos, como as plantas, os animais, as algas e etc. Nós também somos seres vivos. A maioria desses seres depende da água, da luz e do calor do Sol para viver. O modo como a Terra se movimenta faz com que alguns lugares do planeta sejam mais iluminados pelo Sol que outros. Isso ocorre por causa do formato da Terra, fazendo com que os raios solares cheguem com mais ou menos intensidade luminosa a diferentes lugares do planeta. Os lugares mais iluminados são mais quentes e os menos iluminados mais frios. Então, olha lá. Imagine que aqui na minha mão, eu estou com um planeta Terra, tá? Ele está inclinado, que ele fica assim levemente inclinado. E aqui está o Sol. Vamos mudar aqui a posição para ficar mais fácil. E aqui está o Sol. O Sol vai bater aqui, ele vai bater com a mesma força aqui, com a mesma força aqui e aqui no meio? Não, né? Então, tem lugares que o raio de Sol e o planeta Terra fica girando. E ele fica girando e ele também fica girando em torno do Sol, certo? Ele gira em torno dele mesmo e em torno do Sol. Ele também, fica girando. E aí, se o planeta Terra está assim girando, o raio solar está batendo de forma diferente nos pontos da Terra, fazendo com que lugares recebam mais luz, lugares menos luz. E nesses lugares que recebem menos luz, eles são mais frios. Por isso que temos lá nos polos, que são mais achatados, né? São os lugares onde recebe menos luz solar. Por isso que são lugares muito frios. E aqui o que significa intensidade luminosa? Vamos ler lá juntos no glossário. Intensidade luminosa é a quantidade de luz emitida em determinada direção. Por isso, quanto mais luz incidida, maior a intensidade luminosa. Você já reparou que ao longo do dia o Sol muda de posição no céu? Vocês já viram isso? Você acorda de manhã, o Sol está aqui do lado direito. Vai passando o dia, parece que o Sol está andando. Chega no meio-dia, se você for lá no Sol ao meio-dia, você inclusive vai ver que a sua sombra, ela quase não aparece no chão, ela está exatamente embaixo de você. Não fica aquele projeto da sombra grande atrás ou na frente. Aí o Sol sai aqui de cima da gente, vai indo, até que ele some, no caso aqui do nosso país. Ele que está se movimentando, será? É o Sol que fica girando? Isso se deve ao movimento de rotação, ou seja, quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, lembra aqui, nós temos o planeta Terra e ele está
girando em torno dele mesmo. E o Sol fica parado, ó. E o planeta Terra está girando. E o Sol parado. O Sol não está se mexendo nenhuma hora, certo? O planeta Terra faz 2 movimentos. Ele fica girando em torno dele mesmo o tempo todo e ele também fica girando em torno do Sol. Mas esse movimento dele ficar girando em torno dele mesmo, a rotação. Ou seja, quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Além disso, o seu eixo de rotação é um pouco inclinado. Então, lá que eu falei que a Terra fica um pouco inclinada. Observe a imagem ao lado. Olha lá, aqui dá para a gente ter uma noção mais certinha. A Terra está um pouco inclinada. Olha lá a linha do Equador, aquela linha imaginária. O Sol está batendo. Olha a quantidade de luz que vai aqui na parte de cima. É a mesma que saindo aqui na parte de baixo. Olha os polos aqui. Estão recebendo muita luz ou pouca luz? Pouca. Quanto mais próximo for uma região da linha do Equador, maior será a sua temperatura. Olha lá, região da linha do Equador. Quanto mais o país ou o continente for próximo, mais quente ele será, porque ele está recebendo mais intensidade de luz. Pois os raios solares atingem a superfície terrestre praticamente em linha reta. Dessa forma, os ambientes próximos a essa linha são bastante quentes. Já os polos recebem luz solar de maneira muito inclinada. Então, a Terra está assim. Então, a luz solar ela não está em linha. Se a luz solar vem em linha reta, ela não vem assim, né? Ela está lá em linha reta. Então, ela vem pouca. É por isso que nos polos faz muito frio e as geleiras durante o ano todo. Então, toda época do ano, se for lá, vai ter geleira, muita neve. Entre os polos e a linha do Equador, existem áreas quentes e áreas frias, além de regiões em que a temperatura varia muito no mesmo dia. Então, no mesmo dia, num lugar pode estar muito quente e de madrugada fazer muito frio. Nos desertos, normalmente são assim. Durante o dia é um calor muito forte e aí à noite a temperatura baixa muito. Essas características do planeta determinam a presença dos seres vivos nas várias regiões, pois para sobreviver em um ambiente quente, por exemplo, são necessários atributos diferentes dos necessários para sobreviver em um ambiente frio. Para a grande variedade de seres vivos do planeta Terra, damos nome de biodiversidade. Lembra lá na nossa primeira aula que nós falamos sobre a questão dos seres vivos, dos animais principalmente? Será que o pinguim que vive lá no Polo Sul, que precisa do frio para viver, ele vai se adaptar bem a regiões muito quentes ou áreas secas? Não vai, porque ele precisa da água para viver, ele precisa da umidade, do frio para viver. Existem lugares que tem zoológico, pinguins. Repara lá como que é o pinguim naquele zoológico. Ele fica num ambiente mais parecido do seu habitat natural, mais frio, úmido, com água, e não é qualquer água também. Não vai colocar lá o pinguim em numa água quente e o lugar tá frio? Não. Cada um vive de acordo com a sua necessidade. A mesma coisa também somos nós, seres humanos. Uma pessoa que está acostumada, nasceu e sempre viveu em regiões muito quentes, por exemplo, quando vai para uma cidade que é muito fria, ela vai sentir mais frio do que a pessoa que já vive lá naquela área muito fria. A pessoa que está na área, já vive lá no frio, ela já está mais acostumada. Não é que a pessoa não sinta frio, ela sente, mas ela não sente com tanta intensidade quanto a pessoa que veio da área quente. A mesma coisa acontece ao contrário. Quem está numa região muito fria,
vai lá para uma região de muito calor, vai sentir muito mais calor do que quem já mora naquele lugar. Um camelo, por exemplo, você sabia que o camelo aguenta muitos dias sem beber água? Ele vive muito bem em regiões quentes e regiões secas, com pouca água, ao contrário do pinguim, como eu havia dito. Lembra que eu perguntei lá, se a gente deixar um peixe fora d'água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, porque ele vai estar fora do habitat natural dele. Ao longo do tempo, estudos e técnicas avançaram, permitindo que conhecêssemos melhor a Terra e o que existe nela. Então, pessoal, nós estudamos um pouquinho agora sobre a questão do Sol, sobre a questão da intensidade da luz solar, e como tarefa de casa, vocês vão usar a ficha. Agora vocês vão fazer a ficha 3, aqui ó, página 81, tá? Ficha 3, página 81, somente o exercício 1, tá? Então é isso. Então, a ficha 3, somente o exercício 1. Eu vou ler lá o enunciado. O planeta Terra é composto dos seguintes ambientes: hidrosfera, a hidrosfera nos refere à parte da água. Litosfera é a parte terrena. E atmosfera, que é a parte do ar. De acordo com a imagem, responda às questões propostas. Qual que é essa imagem que nós temos aqui? O planeta Terra, certo? Então, vocês vão responder lá letra A, letra B e só. Certo, pessoal? Então, uma outra curiosidade que vocês vão pesquisar também e vão postar aí pra gente, uma hashtag lá que a gente já colocou lá na outra aula. Façam essa pesquisa, tirem uma foto e marquem a gente lá na rede social. Pesquisa aí para mim como que é a biodiversidade na sua região. Qual que é a característica dela? Lembra lá que a biodiversidade são os tipos de... Opa! Aqui. O que é a biodiversidade? É aqui esse último parágrafo que nós lemos lá. Olha lá. É a grande variedade de seres vivos do planeta Terra. Toda essa variedade a gente chama de biodiversidade. Mas qual que é a característica da sua região? Quais são as plantas e animais mais comuns de nós encontrarmos na região onde você mora? Pesquisa, tira uma foto da sua pesquisa, dessa sua informação e posta lá pra gente marcando, ó, hashtag ciências, ó, ciências, SAE digital e @SAE digital. Vamos compartilhar com todos os colegas do Brasil como que são como que é a nossa biodiversidade, desde lá da região norte até a região sul, o que a gente consegue encontrar aqui no nosso país. Conte aí pra gente. Um beijinho, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.